Começa agora mais um episódio da nossa audiosérie sobre as principais ações de 2024. Ao todo, serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. Em março, você está comigo, Lana Francis. E o mês de março começou com um bate-papo sobre os 21 anos da Câmara de Conciliação. E estamos aqui recebendo hoje a defensora pública Euseni Diogo, a nossa assessora parlamentar e ex-servidora Lidiane Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, querida. E a Graziele Gervasoni. Falei direitinho, Grazi? Direitinho. Olha só que legal, servidora da casa. Sejam muito bem-vindas. Bem, a Câmara, ela nasceu de... Quando nós tomamos posse na defensoria, os novos defensores, nós éramos só 30. E anteriormente tinham 60 colegas advogados que atuavam na defensoria. Então, com essa redução, né, de quase pela metade o número de defensores, a doutora Leni, que à época era defensora geral, convocou uma reunião com os defensores da família para que a gente discutisse formas da gente conseguir trabalhar a demanda que era a mesma, né, que 60 atuavam e a gente passava a ser 30, uma forma da gente conseguir agilizar esse atendimento. Aí a doutora Alessandra, que participava da reunião, deu a sugestão, inclusive com o nome, né, de que a gente criasse um espaço chamado Câmara de Conciliação. Aí a doutora Leni, eu lembro que ainda nessa reunião, me designou para organizar esse trabalho juntamente com a doutora Terezinha Muniz. Né, a doutora Terezinha Muniz ficou um tempo razoavelmente curto, eu não me recordo bem o tempo que ela ficou. E aí eu prossegui com o trabalho da Câmara, estando até os dias atuais. E olha que de lá pra cá tem muitas histórias para contar, não tem? Muitas histórias. A Lidiane já estava aqui contando algumas coisas, né, Lidiane? Porque você está aí desde os primeiros momentos da Câmara de Conciliação, né? Então tem algumas histórias aqui que são realmente marcantes e engraçadas, viu, gente? É coisa que a gente nem imagina. Mas conseguimos solucionar, graças a Deus e graças a essas meninas, a Câmara de Conciliação. Conte aí, seja muito bem-vinda, querida. Isso mesmo, Sueda, obrigada, gente. Eu estou na defensoria, né? Eu me considero ainda, tá vendo? Eu estou na defensoria, não me considero que eu tenha saído. Eu estou desde 2000. Só um detalhe, a Lidiane nunca saiu nem do nosso grupo do trabalho. Verdade. Ela permanece no grupo. Continuo no grupo da Câmara de Conciliação. Minha família. Com certeza. A defensoria é uma família, né? A gente convive tanto, viaja tanto junto, né? Sim. Resolvendo tantas situações. Viajamos pro Baliza ano passado, resolvendo a questão do pai presente, que eu me emocionei, chorei, né? A gente ao fazer as entrevistas. Então, assim, acaba sendo uma família, porque a gente convive mais aqui do que com a nossa própria família, né? Então, com certeza, Lidiane, você continuará para sempre sendo um dos nossos aí irmãos defensores. É isso mesmo. Então, como eu falei, eu estou desde 2000 na defensoria, desde o iniciozinho da Câmara, quando a gente trabalhava ainda aqui na Villeroy mesmo, onde era a nossa sede. E a gente tinha uma salinha, não era, tia, para atendimento. E nessa sala nós tínhamos 2 mesas, que eram uma minha e uma dela para atendimento. Aí você imagina a gente fazer o atendimento dos casais juntas na mesma sala, um ouvindo a conversa do outro e a concentração que a gente tinha que ter para se ater aqui na resolução do conflito do casal que a gente estava, e o outro aqui do lado discutindo, e a gente tentando atender da melhor forma. E a pessoa que digitava... Também. No caso, a Grazi... Uma terceira mesa. Depois a Grazi entrou, então tinha uma terceira mesa no cantinho, onde ficava a pessoa que digitava ali os acordos. Escutando então, nós tudo. começamos dessa forma. E ainda tinha aqueles pais que levavam seus filhos porque não tinha com quem deixar em casa. E aí as mãezinhas ou os pais mesmo levavam, chegava lá, a gente ficava, meu Deus, onde vamos colocar? Foi aí que a tia teve uma ideia de comprar um tapetinho daqueles de... Emborrachado. Emborrachado. Ela fez um cantinho para as crianças, comprou uns brinquedos. Brinquedoteca ali. Mas era bem Era um pequenininho, era improvisado. Tudo dentro da mesma sala. A mesma sala. Uma sala só, tudo isso. Tudo junto e misturado. Aí a gente deixava as crianças ali no cantinho, brincando, aí às vezes chorava, a mãe tinha que ir lá, a gente parava o atendimento, dava um biscoito, fazia alguma coisa. Então, a Câmara de Conciliação começou assim.
né, Em uma tia? sala. Meu Deus do E, céu. e, No prédio da Avenida tinha que Villeroy. concentrar, era digitação junto, 2 pessoas atendendo. Atendendo. E as crianças E no essa, tapetinho. detalhe, Lídia, eu não sei se você recorda, mas essas 2 mesas foram doadas pela doutora Tânia, lembra? Que não tinha? Verdade, Que a gente do começou Tribunal a de parceria Justiça. E ficou muito, nós ficamos muito ficamos tempo com muito essas Acho que a gente mesas. devolveu essa mesa, Grazi. que aqui- Acho que tem uns 2 anos que a gente Quando nós fomos pro anexo do fórum, ainda eram as mesmas mesas. Não, nós devolvemos agora aqui. nós chegamos ali ainda com essa mesa. Eita, mas os tapetes foram também ou já teve uma evolução do tapetinho? evoluiu. Mas a gente usou eles por muito tempo. Ainda Foi. temos tapetinho Não, mas do evoluiu, mesmo, depois mas... desevoluiu. É. Aí outra história. Ah, sim. Então, meninas, vocês estavam contando aí histórias muito engraçadas, né? De conciliações. Eu gostaria que vocês compartilhassem essas histórias com a gente. Lid, lembra daquela história? Acho que a gente não vai poder citar nomes, mas tu lembra tu falando aí dessa sala? Eu lembrando que tinha um período, eu tava atendendo lá dentro e tu ficou na mesa fora, aqui, a recepção nossa. Copo de água. É, a recepção ainda tinha uma mesa que a gente botou na porta, que a gente ficava assim no final do corredor, né? Aí botava na porta, ainda tinha a nossa recepção. A gente improvisava tudo que dava. na porta Aí lá não na dava. recepção chegou uma moça, era um PM, o rapaz Do atendimento, lembra que ele era um PM? aham. Era uma Ela dissolução tava de união grávida estável. e ela tava grávida e com um vestido sem alças. Ela tava vestida com vestido. Era frente única, amarrado aqui no pescoço. Eu lembro que Era frente aconteceu única. alguma coisa. Aí a moça jogou um copo d'água na cara da tia. Ela começou a brigar, Assim, Lídia. nós estávamos na sala e aí os ânimos, né, foram se alteraram e a gente tentando ali fazer o acordo, conseguimos fazer o acordo, mas não era, sabe, assim, acho que ela não queria, ela não estava ali atrás do acordo, ela estava magoada pela separação e tudo mais, por estar grávida, e aí quando nós terminamos, o acordo ficou sendo digitado lá dentro e nós saímos. Ao sair, ela foi pra cima do ex-marido. Ele E armado. como ele tava com a arma na cintura, ela quis tentar pegar a arma. O doutor Oleno ia saindo da Primeiro tem o Wilson Roy. o doutor Wilson Roy, ele viu a confusão, ele ficou com medo, ele passou, subiu as escadas e nós ficamos, eu e ela. Acho que era a sala da corregedoria, que era Lá lá em Sandra, cima, ficava do lado, né? ele correu e se escondeu. E aí o doutor Oleno saiu da sala dele, Que era nosso vizinho, Foi Oleno. segurar segurando ela. o PM, e uma outra pessoa veio segurá-la. E eu tentando acalmar ela, conversando e tudo mais, peguei um copo d'água e fui dar. Ah, não, fui dar o copo d'água para ela. Ela pegou o copo d'água e eu achei que ela fosse tomar. Ela quis jogar na cara do ex-marido. Só que eu estava no meio dos dois. Pegou em você. Pegou tudo em mim. Um banho. Um banho de água. Aí teve mais. Aí a tia ficou segurando ela para ela não ir para cima do ex-marido. O vestido Não, Lídia, dela. o Oleno que segurou. Foi o Ele Oleno. tava assim, ele tava com as mãos aqui embaixo, né? Ele Assim, segurou bem no agarrando meio. ela. O vestido dela desatou aqui. E os seios dela. Não, e ela pulava, e os peitos pulavam, e o Oleno segurava, e o Oleno pulava junto. O doutor Oleno segurando ela aqui. Que situação. Não, e a gente mandando ele, se afaste, porque Pedindo ela pra ele queria sair tomar a de arma perto. dele. É. Meu Deus. E ele não se afastava, ele ia pra cima também. Não, ele tava bem calmo, só que ele não saía do local. E ela discutindo, querendo ir pra cima dele, mas ele não ia embora, porque assim, ele tava aguardando pra assinar o acordo. E ele ficava lá, e a gente segurando ela, o doutor Oleno, na verdade, né? O Oleno segurou Mas pelo foi meio, é. e ela pulava, Que ela e o seio tava caía das meninas, grávida, que os então peitos assim, ela tava pulavam. mais cheinha. Ele segurou aqui por baixo, ela assim, e quando o vestido desatou aqui, que os seios pulavam, ela não tava nem aí, ela tava tão... que aí os seios Estado balançavam. emocional da pessoa, né? E eu toda molhada. O Wilson correu, o Wilson Roy correu. A tia até hoje brinca, mas você deixou a gente sozinho, você subiu as escadas. Ele correu. Ainda bem Depois- que o Oleno teve a coragem de vir acudir. Depois disso, nós até tomamos o cuidado, que era algo que a gente nem imaginava, assim. Então, todo o PM que nós íamos fazer Pedia o pra atendimento, tirar. a gente pedia para Pra se desarmar. desarmar, deixava a arma lá fora, né? Porque nesse dia foi bem tenso. Ainda bem que eles usam aquela proteçãozinha, Sim. assim, na arma, né? Se ela não não tivesse, conseguiu. ela teria puxado de verdade. Então, assim, foi cômico, mas Poderia ter sido trágico. Poderia ter sido trágico. É.
Poderia. Então, na verdade, assim, eu acho que o grande quê da Câmara é que a gente aprendeu a fazer fazendo, né? A gente, assim, não teve quem ensinasse, não teve quem explicasse nada. A gente foi aprendendo mesmo, tentativa e erro e acerto. E aquilo que ia dando certo a gente prosseguia, o que ia dando errado a gente já modificava, como essa, por exemplo, de pedir para desarmar, que era uma coisa que a gente até então não tinha pensado. Claro. Doutora, são muitas histórias, viu, gente? Estamos só começando. E a doutora tem uma aqui interessante, que ela disse que tinha uma senhora que ia toda semana pedia para escrever pro Lula, pro Papa. Conte essa história, doutora. Então, eu não me recordo como ela chegou, Lídia. Vocês conseguem lembrar como ela chegou lá com a gente? Não foi a doutora Tânia? Ela era da igreja, ela era da igreja da doutora Tânia. A doutora A Tânia doutora Tânia tem muita história junto com a gente também, tá? Então, assim, a doutora Tânia encaminhou que era para fazer o divórcio dela. Não era o divórcio dela, não era um divórcio com um pedido de alimentos. Acho que É porque ela visivelmente estava com problemas mentais, né? Ela tinha problema. Eu lembro que até o filho dela, que acompanhava, que era universitário, e acompanhava ela, foi quem acompanhou tudo. E depois que ela foi lá essa primeira vez, aí ela aprendeu o caminho. Então, toda semana ela estava lá, com muitas cartas que ela escrevia de denúncias diversas. E queria mandar para o Papa, pro Lula, que era presidente na época. Eu não sei, tinha mais alguma autoridade? Eu sei que era para diversas autoridades, assim, nacionais, internacionais, que ela queria mandar, e fazia muitas denúncias. Dentre elas, eu não vou citar o nome do político, né, de que ela dizia, mas era um político do Estado, que ela queria fazer a denúncia de que a Elisa Samúdio não tinha morrido, que ela estava com este político lá em Manaus, que ela queria entregar essa denúncia, acho que era pro Lula, era pra Polícia Federal, pra alguém assim que ela queria fazer essa denúncia. Aí, de tanto que ela ia, era toda semana, eu falei, não. Aí uma vez a gente pegou, colhemos lá o que ela falou. A gente sempre recebia. E ela deixava essas cartas? Sim, a gente recebia pra ela ficar mais tranquila. E aí a gente escrevia, e depois eu fiz um acordo com ela, pedi para as meninas assinarem como testemunha de que ela só poderia fazer denúncias se ela tivesse 2 testemunhas. Sem 2 testemunhas não era para ela ir. E às vezes ela aparecia, botava a carinha assim lá no começo, ela dizia, cadê as testemunhas? Não trouxe, né? Então não pode. Aí ela, não, tô sem as testemunhas, e voltava. Então assim, eu segurei ela por muito tempo nesse atendimento. Mas alguma vez ela veio com a testemunha? Nunca chegou com a testemunha, mas um dia... mas assim, essa era a estratégia para que a gente ela não ficasse toda semana. Mas um dia ela apareceu, aí eu falei, cadê as testemunhas? Veio com as testemunhas. Ela disse não, mas eu fui lá no gabinete da doutora Tânia e ela pediu que era pra eu vir aqui. Eu tô aqui porque ela pediu. Aí eu falei, essa doutora Tânia. É porque a doutora Tânia sabia que aqueles casos mais difíceis que ela tinha para resolver, para quem ela tinha que encaminhar. Ela sempre encaminhava. Como ela mesma falou, a gente aprendeu fazendo. Essa pessoa, ela era defensora pública apenas na época, mas ela foi para o banco da faculdade novamente fazer psicologia só para poder trabalhar melhor e atender melhor os assistidos da defensoria. Exatamente, gente. A doutora Ocenia é formada em psicologia. Exatamente. E olha que eu já acompanhei aí em algumas situações, algumas viagens e trabalhos, e realmente ela tem o dom da conciliação. Quando tá todo mundo, ela, calma, vai dar tudo certo. Mas eu costumo dizer que eu nunca vi uma pessoa que encaixa tão bem com o trabalho de defensora como a doutora Ocenia. Verdade. Nunca vi, nunca conheci. É verdade, eu tava E vocês são suspeitas. Não, senhora! Não, mas a gente lhe conhece. é um dom, o doutor Natanael tava falando isso, é uma missão. Dom. Ela ele tem falou. a missão de ser defensora mesmo. Ele falou que... Gente, que bom. ele fala isso, o doutor Natanael veio e falou, acho que todos os defensores, eles têm uma missão. Cada um, claro, em uma área, mas são... Coloca um problema propósitos na mão dela, ela não sossega enquanto não resolver para ajudar as partes. Isso é muito bom, né? Por isso que ela... Mesmo gente, quando ela foge. é conhecida como tia. Depois a gente conta a história. Por isso que ela é conhecida como tia também, tá? Ela é muito boa. Pode contar a história da tia? Pode contar, Graça. Ela é tão boa para os sobrinhos dela, e a gente trabalha com ela há muito tempo, que a gente falou que a gente também queria ser sobrinha. Porque ela era muito boa, então a gente virou também sobrinha. Por isso que a gente chama ela de tia. E detalhe, elas me chamam de tia em qualquer local. Elas já aprenderam e chamam em qualquer local. Às vezes no trabalho, a Grazi que permanece comigo, lá no trabalho ela tá, tia isso, tia jurídica, aí as pessoas olham, eu tenho certeza que estão pensando que eu tô aqui com a minha sobrinha empregada junto comigo. Aí vai e explica, não, eu vou explicar. não é
olha, gente, ela não é minha sobrinha biológica, tá? Afetiva. Acho que vamos fazer um reconhecimento socioafetivo. Eu também acho. Eu vou entrar na fila, hein? Eu vou entrar na fila. Olha que legal. Agora, pra finalizar aqui, porque se deixar, a gente passa o dia todo aqui contando histórias, Mas né? tem ainda uma história muito legal de uma homenagem que a Conte. gente fez ao marido da Lidiane, que essa eu quero contar. JR! Olha aí, JR! Um abraço pra você, meu amigo! Entrou na roda de conversa, viu? Não, tem uma muito legal, que é do Mudinho, Lidiane. Do Mudinho. O Mudinho é uma figura muito conhecida aqui em Roraima, que ele ficava ali pelo fórum, ali perto do Banco do Brasil, dando um papelzinho que era mudo, pedindo algum tipo de ajuda. Aí eu sei que a doutora Noelina iniciou o atendimento do Mudinho, e depois ela encaminhou pra gente, porque o Mudinho, a mesma história. Fugiu dos pais, fugiu de violência, chegou aqui, foi acolhido por uma família, ele morava na casa dessa família, mas ele não tinha documento nenhum, ele não tinha, e a coisa que ele mais desejava era ter uma identidade. É tanto que, se ele te conhecesse, ele pedia uma foto da tua identidade, uma xerox, e ele carregava na carteira dele um monte de identidade dos outros. Mas porque ele achava... Que história peculiar, né? então, assim, ele achava ter identidade uma coisa, assim, realmente é fantástico, né, gente? E Poder ele ter não identidade. tinha. Ah, E ele tinha. não tinha. E aí o Mudinho é uma outra dessas histórias, né? De que a gente conseguiu fazer o exame de papiloscopia, encaminhar, demonstrar que realmente, juridicamente, ele não existia. E aí ele nasceu a partir daí, até porque ele necessitava de um BPC, ele necessitava de um amparo, ser atendido, especialmente ser atendido no SUS. Ele tinha muita dificuldade de quando saúde, né? ele era atendido. Eu lembro que essa senhora que cuidava dele dizia que usava os documentos ou do marido ou do irmão dela para ele, porque ele não tinha. E aí depois que a gente, para resumir a história, que a gente conseguiu realmente registrar, e aí assim, ele não tinha nome, ele era conhecido como Mudinho. Aí fomos pensar no nome. Vamos dar pra ele. Aí eu lembro que eu liguei pro JR, eu falei, JR, eu vou lhe fazer uma homenagem. Ele vai chamar José Raimundo. Aí tá bom, aí ficou José Raimundo. Aí eu falei, mas falta um sobrenome. Eu falei, já sei. Aí eu liguei pra doutora Tânia, que é uma parceiraça nossa desde o começo. Eu falei, doutora Tânia, eu contei a história, eu falei, ó, já coloquei o nome do JR, agora falta um sobrenome, eu vou botar seu sobrenome. Ela disse, eu aceito o irmão, pode botar. Então ele passou a chamar José Raimundo Vasconcelos. Olha só que salada a doutora fez. Com a participação de todo mundo. Todo mundo aceitou. Então hoje a gente tem aí um José Raimundo Vasconcelos. E inclusive atualmente ele está sendo assistido novamente pela Defensoria, né? Eu digo que a história do Mudinho, ela passa muito aqui por dentro da Defensoria, porque ele precisou ser institucionalizado. Ele já tem uma idade bem avançada, a família que estava cuidando já não tinha mais condições de criar, e a doutora Terezinha Lopes atualmente está atendendo o Mudinho, né, para tentar institucionalizar o Mudinho. Que é José Raimundo Vasconcelos, tá? A gente tem que esquecer. Exatamente, olha aí, o José Raimundo continua sendo assistido aqui da Defensoria. Meninas, muito obrigada, viu? Foi prazeroso esse momento com vocês, esse bate-papo. Contar histórias é relembrar, é reviver, né? E é o que a gente deixa, né? Esse legado que a gente deixa aqui para a Defensoria. Então, eu gostaria de agradecer muito a Lidiane aí, que está desde o comecinho, como ela mesma diz, continua, tá? Continua aqui, é da família DPE. Então, muito obrigada pela sua participação, minha amiga. Foi maravilhoso. Grazi, você sempre maravilhosa. Tão solista, principalmente nos casamentos ali, tranquilizando as noivas e tudo. E é claro, a doutora Eusenia aqui, que é a nossa parceiraça, né? A gente incomoda tanto ela que às vezes, não vou responder não, procura outro, porque só eu não dá. Às vezes o assunto não é relacionado à minha atuação. Às vezes, quando é relacionado à minha atuação, tudo bem, mas às vezes o assunto nem é relacionado. Mas a gente gosta Mas eles procuram. Mas ela responde. Ela responde. Sempre foi Exatamente, assim. Tudo é encaminhado pra ela e ela responde. Exatamente. Ela é aquela mão amiga que a gente, quando tenta todo mundo, não, a doutora Sani vai nos ajudar. Ela fala, A gente não vou vai. responder. Quando a gente vê, ela já tá lá. Exatamente, é desse jeito. Olha, gente, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês, meninas. Obrigada a doutora Euseni, Lidiane e Grazi por dividirem com a gente as suas memórias. E a você, nosso ouvinte, pela sua companhia. Convido a todos para nos seguir nas plataformas digitais Deezer e Spotify.
Lá somos Defensoria RR. E fica aqui um convite àqueles que queiram dividir suas memórias sobre sua passagem aqui pela instituição. Este espaço é nosso. Tchau, tchau! No podcast Memórias da Defensoria, o subdefensor público geral Natanael Ferreira destacou momentos importantes para a DPE. A gente costuma muito falar que dentro do sistema de justiça, os assistidos é um número, né? É um número de um processo. Na defensoria, essa pessoa tem CPF, tem nome e sobrenome. Que legal! É isso que nos atrai, né? Quando você... ali no atendimento no gabinete, alguém diz assim, olha, tem um atendimento X, é fulano de tal. Então a gente consegue identificar pelo nome, né? E conhecer a história daquela pessoa. Conhecer a história, quando você, né, bate o olho ali, lembra de tudo, né? Porque a defensoria vai ser uma jornada compartilhada com o assistido, né? Todo o drama que o assistido chega ali, em algum momento você vai compartilhar um pouco desse sofrimento, porque não tem como você se tornar distante da história daquela pessoa. Você vai viver e vai sofrer também junto, muitas das vezes, como em algumas histórias vivenciadas em algum momento por defensor, ele compartilhou também não só um atendimento, mas a própria história de vida da outra pessoa, né? Então, nenhuma outra função no sistema de justiça vai te dar isso. Essa questão da cidadania, né? De se colocar no lugar do outro, da empatia. Da empatia, exatamente. Então, assim, a função defensorial, você tem que ser um predestinado para aquilo mesmo. Não tem como você abraçar essa carreira por uma perspectiva meramente econômica. Nos primeiros anos pode dar certo, mas pro resto da vida não dá. Ou você tem essa identidade, gosta de atender, gosta de compartilhar essas vivências, ou não é a tua função. Melhor procurar outro cargo, né, outra carreira e seguir em frente. Doutor Natanael, são 20 anos de carreira aqui dentro da Defensoria, né? Eu tenho certeza que algumas histórias foram marcantes para você. Conta pra gente algumas de algum caso e até mesmo de servidores aqui, momentos especiais. Deixa eu contar também um pouco, né, como foi a história da própria Defensoria, né? Nós tivemos a Constituição de 88, que traz que o Estado, né, no primeiro momento, ela diz, olha, essa função da defesa é uma função estatal, né? Deve ser exercida por agentes públicos que detêm autonomia e independência para que essa defesa seja de forma efetiva. Então, assim como o Estado trouxe para si o poder de julgar através do judiciário e o poder de acusar alguém da prática de um crime através do Ministério Público, nesse relação triangular veio a Defensoria como ente estatal, como agente público, garantir a essa pessoa também uma defesa efetiva, né, contra alguma violação. Então a gente está nessa relação triangular dentro do sistema de justiça, garantir a qualquer pessoa acusada ou qualquer pessoa que tenha uma pretensão de socorrer ao Poder Judiciário que possa fazer isso com autonomia e independência. Então, antes de 88, nós tínhamos no âmbito do Estado de Roraima uma divisão de assistência jurídica. Essa divisão de assistência jurídica estava linkada com o gabinete civil. Então não existia defensoria. Antes de 88 não existia defensoria. Entendi. Então nós tínhamos esse modelo em que era um modelo ainda europeu, né? Em que esse acesso ao judiciário não era uma garantia do indivíduo, mas era uma benesse que o Estado dava. Uma assistência, né, contra advogado ali eventual, faria ali a defesa da pessoa. Então era mais um assistencialismo do que uma garantia, antes de 88. Então 88 vem, conhecido como uma Constituição Cidadã, garantir esse indivíduo também essa proteção e essa garantia que ele vai ter a defesa e dos interesses dele, garantir para o agente público de forma autônoma e independente. Isso em 88. Doutor Natanael, é claro que a gente tem essas histórias, né, que marcam aí também a atuação da Defensoria.
Mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho. O senhor falou da dificuldade que era na época, né? Aí 30 defensores e revezava os computadores. Isso aqui na capital. Como é que era para atender o interior? Pois é, né? Se aqui na capital a gente já precisava desses defensores valentes, né? No interior a coisa era mais complicada ainda, né? Porque nós não tínhamos sede própria, então tínhamos que trabalhar às vezes dentro do próprio Poder Judiciário. Então é como se a defensoria não existisse, fosse uma extensão de um serviço do Judiciário. Então a dificuldade era muito, bem maior, né? E assim, todos os defensores vai ter história que em algum momento, em algum instante ali, teve que, do seu próprio bolso, né, teve que tirar dinheiro para poder ir trabalhar, né, porque não tinha cartucho, papel ofício, né, resma de papel. Quantas vezes você não tinha que levar resma de papel para poder trabalhar? Computador, né, era a condição, computadores já bastante sucateados, né, então computador sem condição nenhuma. Então foi um momento assim de muita diversidade, mas também de muita aprovação, né? Então a gente entendia. Eu acho que isso é interessante, porque todos os defensores tinham essa certeza. Isso foi muito bom, sabe? Porque você sentia em cada defensor essa certeza que a gente ia conseguir construir uma defensoria muito sólida. E isso fez com que a gente, diante da dificuldade, não esmorecesse, né? Então, esses desafios a gente via muito como um momento de superar, e superamos todos. Como foi dito, né? A gente sai ali do atendimento de mais de 90 advogados para 30 recém, alguns, né? Recém deixado da faculdade, que foi o meu caso também, né? Não tive uma experiência como doutor Leno, doutor Deno, doutor José João, doutor Avelino, já tinham, né? Doutora Terezinha Muniz. Então, esses colegas todos já tinham alguma experiência. Outros recém-chegados mesmo. Eu, o doutor Francilino, tanto outros também, recém-saídos da faculdade. Mas eu acho que essa mistura toda aí acabou gerando esse caldo, sabe? De, assim, pessoas mais experientes, recém-chegadas, mas com muita energia, com muito vigor, com muita vontade de querer acontecer. Essa troca de conhecimento, né? Acho que acabou favorecendo, né? Esse ambiente, assim, de resistência, de resiliência. Não, vamos ficar aqui junto até... a gente teve um enfrentamento também, assim, muito bacana, que eu acho que é um momento que consolida muito a instituição, na questão dos concursos públicos, né? Então a defensoria também nesse momento acaba sendo referência na questão dos concursos. E aí assim a gente tinha... O concurso é interessante porque todos os defensores tinham passado por um concurso. Então sabe de antemão que também é uma travessia muito dolorosa você estudar para um concurso, porque você tem que ter uma disciplina e a capacidade de abrir mão de muitos momentos ali com sua família, com seus amigos, para se dedicar a um projeto, que é o concurso, né? Nesse sonho da estabilidade, da segurança financeira e tudo. E aí quando a gente se depara com a questão do concurso público, que é o concurso que vai institucionalizar o estado de Roraima, um concurso muito grande, que choveu de uma hora para outra, uma demanda colossal pelo serviço da defensoria, aí a coisa pegou. Sem condições. Aí só ficam os fortes. Sem condições. E a gente não poderia dizer para o assistido, olha, traga uma resma de papel, porque a gente, né? Não tem o dinheiro da xerox, não tem como fazer, né, que naquele tempo, aquele momento lá, o processo era físico, né? Então você tinha no papel. Tudo no papel, então juntar as identidades. O nosso atendimento era feito em ficha de atendimento, era um papel. Manual mesmo. Quando perdi uma ficha de atendimento, meu Deus, era um Deus nos acuda em relação a isso aí. Então, o concurso do Estado de Roraima, de 2004, foi assim um verdadeiro desafio para a Defensoria Pública. Foi assim um momento assim, ou a gente se firma agora, ou não vamos ter outro momento. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de água, por quê? Porque vai trazer, né, uma garantia de uma das coisas que, quando a gente chega na data, no momento adulto, que é mais importante, que é ter um emprego.
E aquilo ali, a partir dali, da questão do emprego, que você vai poder definir as coisas na tua vida, né? Constituir família, ter projetos mais a longo prazo, tentar comprar a tua casa, ter teu carro, ter essa estabilidade financeira. Né? Então, assim, a gente sabia da importância disso. Foi muito desafiador, mas muito desafiador, porque a época, quem fez o concurso foi a Fundação de Brasília, a UNB. CESP. Né? Tem a UNB, que era a faculdade, e CESP. O CESP era o órgão da UNB que fazia os concursos. Como até hoje é um dos maiores. Meu Deus, prova do CESP. Quem é concursando aqui está sabendo do que eu estou falando. E aí e o concurso em várias áreas, na Polícia Civil, na administração. Então, era um concurso muito grande e que a gente tinha, né, o desafio ali. Um desafio enorme. E agora, doutor Natanael, assim, foi um divisor de águas, foi desafiador, né? Muitas histórias aí, com certeza que vários defensores dividiram momentos difíceis, né? Compartilharam. Mas como se vê hoje a defensoria? Porque hoje está presente, inclusive nos municípios, por meio da itinerante, né? E quando se fala de garantias de direito e cidadania, todo mundo já vem na cabeça a defensoria. Para você, o que significa defensoria hoje? Todo o tempo traz os seus desafios. Então, eu acho que essa é a premissa fundamental. Você nunca pode descansar. Cada tempo vai ter o seu desafio daquele tempo. Nós, quando entramos há 20 anos atrás, nós tínhamos o desafio daquele tempo. Hoje nós temos outros desafios. E a defensoria precisa estar atualizada e consciente desses novos desafios. E tem desafios que são muito sutis. Esses que a gente tem que estar mais preocupado, mais atento, para não cair em determinadas armadilhas. Né? E eu acho que um dos pontos mais fundamentais em relação a essa atuação da defensoria é o não distanciamento do povo, da sociedade, que é quem nos paga, que é quem nos necessita, né, da defensoria. Então, evitar esse distanciamento, eu acho que é um desafio, né, muito grande. O primeiro ponto é esse. O doutor Leno, com muita razão, ele fala assim, de não se encastelar. Não achar que o fato hoje a remuneração da defensoria é uma remuneração bastante encantadora, né? Nos coloca no mesmo patamar ali do judiciário e do Ministério Público. Você vai analisar a sociedade brasileira, nós estamos ali entre 1% da elite da sociedade brasileira. Esse é um dado objetivo. Eu querendo ou não, eu tendo concepção do mundo X ou Y, não importa. O fato objetivo é, nós somos parte de uma elite da sociedade brasileira. Só que essa elite, que somos nós, defensores, tem que estar linkado ao outro submundo, digamos assim, que é daquela sociedade mais excluída, né, mais marginalizada, criminalizada. Então, veja como esse liame ele é delicado. No mesmo momento em que eu faço parte do elite, eu estou umbilicalmente ligado ao contraponto disso. Então, se você, de fato, não tem esse cuidado, você acaba se encastelando, dizendo assim, mas por que eu tenho que atender esse povo? Por que eu tenho que ouvir essas histórias tantas vezes repetidas? Será que eu não posso terceirizar isso, outra pessoa fazer isso? Né? Eu estudei tanto, tem tantas doutrinas, tantos conhecimentos e tal, estou perdendo tempo com esse tipo de atendimento. Será que... Então, assim, essa
essa sensibilidade que a gente não pode perder de vista. E o desafio está exatamente nisso. A gente entender que a gente faz parte de um serviço que está para servir. E servir exatamente essa sociedade mais excluída, mais marginalizada, mais criminalizada. Né? Que é o detento, que é o imigrante, é o sem teto. Então, é esse nosso público. E manter, né, você ter essa sensibilidade, e manter essa sensibilidade, dizer, não, eu faço parte dessa elite econômica, mas esse é o meu público. É com essas pessoas que eu me identifico. Essas pessoas que precisam de mim e da minha ajuda. Esse é o desafio. E um outro desafio somado a isso, mas que tá tudo muito misturado, é a questão também dos novos tempos, né? As novas tecnologias. Então, também temos que nos atualizar diante dessas novas tecnologias. Hoje, eu gosto muito dessa parte de informática. Hoje, a inteligência artificial fazer o papel, naquele primeiro momento, de uma petição de um defensor, não é desafio nenhum para a inteligência artificial. Ela faz isso. Faz uma petição inicial, faz uma contestação, faz um recurso, faz uma execução. Então, esse também é um novo desafio. Né? Como que a Defensoria Pública vai conciliar e vai equilibrar isso. Porque ao mesmo tempo que a gente acha isso um pouco perigoso, mas é uma realidade do qual a gente não vai poder fugir. Está posta essa realidade, né? Da inteligência artificial. Um outro ponto também, que esse é um ponto de muita preocupação, é a questão das redes sociais e a falta de regulamentação total dessas redes sociais, em que a pessoa acha que tudo pode. Que tudo é permitido. Que tudo é permitido. Né? Então, a questão das fake news que traz uma distorção das realidades dos órgãos, né? Então, até outro tempo, você tinha ali, na figura de um magistrado, por exemplo, uma referência de idoneidade, que ali tinha uma pessoa, né, imparcial, dedicada, como hoje são, em sua imensa maioria. Mas as redes sociais vêm desmontando essa necessária deferência que a gente tem que ter pelas autoridades, pelos órgãos constituídos, né? Então, esses ataques constantes a essa descrença que está nas redes sociais das instituições também é outra ponto. É um grande desafio. E você vê que todos esses desafios, eles estão quase que numa ordem subjetiva. Você não tem um inimigo que você possa dizer, não, vou atacar esse inimigo, ele tem uma existência física. Você tem, por exemplo, a questão das redes sociais, você tem um servidor que está em outro país, está no outro, né, quase que inacessível. Então, você não tem mais um inimigo físico a combater. Você tem esse elemento subjetivo que você tem que saber lidar com esses, como eu falei, esses novos desafios que estão aí. Então, eu vejo que é nesse aspecto que a Defensoria tem que se dedicar melhor, tem que observar bem, tem que se posicionar em relação a isso, né? E até ter cuidado como se posicionar nas redes sociais, né? Porque as pessoas, como nós estamos conversando aqui, se acham no direito, né, de julgar e condenar, que acontece o tal do cancelamento, né? Vou cancelar tal pessoa. Então, faz com que aquela pessoa, aquela instituição seja abolida, digamos assim, da sociedade virtual. O mais interessante é que quando você fala em aniquilar essas estruturas, esses modelos, você não tem uma proposta de o que é que eu vou pôr no lugar. Exatamente. Se eu não acredito mais no judiciário, que o judiciário é isso, é aquilo outro, não acredito mais na Defensoria, no Ministério Público, tá. Mas você propõe o que no lugar? Né? Como se houvesse vácuo nessas questões aí. E não há vácuo. Né? Algo vai se impor no lugar. E às vezes é algo que não é muito interessante. Né? E muitas vezes não é bem aceito. Né? Você fala, você vai analisar a história, você não vai ver um ditador,
na história dizendo, olha, a partir de hoje nós vamos viver uma ditadura, eu vou aniquilar os direitos. Não. Eles nascem dizendo que vai defender exatamente aquilo que você tanto tentou proteger, né? Que são as liberdades. A primeira coisa que a ditadura faz é acabar com as liberdades. Exato. E é em nome delas que ela tenta se impor. Né? Você vai ler o AI-5, onde iniciou a ditadura no Brasil, ele não fala lá que vai ter uma ditadura. Fala que vai proteger a sociedade do inimigo externo, para garantir a liberdade das pessoas e tudo. Né? Ao mesmo tempo que se fala em aniquilar isso, mas não se propõe a dizer, pelo menos, o que se pretende colocar no lugar. Que vai ser construído ali num lugar, né? Esses riscos que a gente está avaliando agora, a gente percebe que ele é de uma ordem muito sutil. Né? Que a gente não tem um inimigo físico declarado. Então, a Defensoria precisa também se dedicar a um estudo e ver de que forma, como você falou, né? Vai se posicionar, vai tentar intervir nessa realidade para construir uma realidade melhor. E vamos fechando aqui, né? Resumidamente, esse quadro, já. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí, né? A população que não conhece o serviço da Defensoria, como fazer para conhecer e também convidá-los aí a visitar a nossa página também nas redes sociais, porque lá a gente também comunica, né, e divulga também os direitos da população. Então, caros ouvintes, a gente pede assim que acolha a Defensoria Pública, que é esse agente de proteção, né, dos direitos e da dignidade da pessoa humana, e dizer que a Defensoria é um parceiro nessa jornada, nessa construção de uma sociedade mais justa. E o serviço da Defensoria está aberto em vários canais. Hoje nós temos o site da Defensoria Pública, onde lá já traz muitas informações sobre o seu direito, quais as documentações, quais os locais de atendimento. Nós temos também o atendimento via WhatsApp, em que facilita esse acesso, esse canal de diálogo com a Defensoria Pública. Então, orientamos que sempre que houver alguma preocupação de uma ordem jurídica, assim, seja na questão de um contrato, de um direito, e aí dos mais diversos, direito de família, consumidor, juizados especiais, antes de tomar qualquer medida, procure a Defensoria Pública, até mesmo para se orientar qual, né, ter esclarecimento daquela situação jurídica, para poder ter a melhor abordagem sobre aquilo e não ter prejuízos, às vezes, irreversíveis para o futuro. Então, a Defensoria sempre de portas abertas, nós temos defensores, de fato, muito dedicados a essa função de proteção dessas garantias. Olha, doutor Natanael, agradecemos aqui a sua participação, né? E é claro, eu convido também aí outros servidores, defensores que queiram participar do Memórias DPE, que venham contar aqui a sua história. Será muito bem-vindo, né, doutor? Eu gostaria que o senhor deixasse também um convite aí para os seus amigos. Eu quero dizer que aqui nós somos também muito bem acolhidos, né? Um diálogo que a gente fala dessas experiências que é muito importante, também para essa construção dessa identidade da Defensoria. Então não temam, venham e dialogar um pouco, conversar. É uma conversa bastante descontraída e nos deixa bastante à vontade também. Então é um momento assim eu diria, de descontração. Então fica o convite para que os servidores e defensores compareçam para esse diálogo. Muito obrigada. No jornal Defensoria no Ar, teve destaque para o primeiro mutirão da família de 2024. Defensoria Pública Estadual realiza o primeiro mutirão do ano. A intenção é agilizar os atendimentos dos assistidos com processos jurídicos na área de família. Durante o mutirão, defensores públicos e assessores jurídicos atenderam centenas de assistidos que procuraram a Defensoria para resolver questões jurídicas da área de família, como divórcio, pensão alimentícia, guarda compartilhada e reconhecimento de paternidade. A dona de casa Fabiana Augusto Cordeiro já tentava resolver a pensão alimentícia do filho há mais de um ano e não conseguia,
No mutirão, a situação foi resolvida. Realmente tem alguns casos bem demorados, que demora muitos meses, né? E hoje eu achei muito importante isso que fizeram. Tá uma rapidez maravilhosa. Frank Augusto procurou o mutirão para garantir a guarda compartilhada da filha e reconhece a importância do mutirão para a população. É importante, né? A sociedade precisa, muita gente com alguns problemas para resolver e judicialmente, né? E é importante que com certeza agiliza a vida de muita gente, né? A defensora pública Emira Reis, responsável pelo primeiro mutirão do ano, diz que a ação ajuda a diminuir as filas nos atendimentos e comemora os muitos acordos realizados. A gente sabe que a demanda na defensoria é muito grande, principalmente na vara de família. Então, esses mutirões esvaziam essa fila, antecipam os atendimentos e faz com que a prestação jurisdicional chegue mais rápido a ser assistida. E um diferencial desse mutirão é que a gente está realizando os acordos aqui nesse ato. Então, os acordos são gravados, essa mídia eletrônica é juntada no processo virtual que se forma e a gente tenta com isso também agilizar o tempo de duração dos processos. A expectativa, você me perguntou, eu te falo que já está se concretizando, a expectativa é que a gente tenha muita procura, isso está ocorrendo. Em poucos minutos que demos início ao atendimento, já foram realizados 3 acordos, com as gravações e o encaminhamento da mídia eletrônica, e em breve já para esse processo virtual que será formado. Foi em março que a Lei do Passe Livre foi avaliada pela DPE. A Lei do Passe Livre é direcionada a empresas concessionárias permissionárias dos serviços de transporte coletivos interestadual e intermunicipal de passageiros do estado de Roraima. Explica a Jeana Oliveira, defensora pública. Ela garante, que as pessoas com deficiência, elas tenham direito a assentos gratuitos, 2 em ônibus e 1 em van, em transporte interestadual e intermunicipal. Jeana explica ainda que, por meio do Grupo de Atuação Especial, o GAED, em defesa dos direitos coletivos e redução da desigualdade social, verifica se a lei do passe livre está sendo cumprida. Chegou até nós informações de que não estava sendo cumprido e que os requisitos para que as pessoas pudessem ter acesso a esse passe livre, não estavam sendo razoáveis nem estavam obedecendo ao que determina a lei. No momento, o procedimento é preparatório na atuação da garantia de direitos da forma extrajudicial, podendo se transformar em um procedimento judicial ou em termo de ajustamento de conduta. Reportagem Lana Francis. E iniciaram as obras do núcleo da Defensoria do município do Cantá. Nesta semana iniciaram as obras do núcleo da Defensoria Pública no município de Cantá, um marco significativo para a justiça plena das pessoas e o desenvolvimento socioeconômico do município. Daqui a 150 dias, tempo previsto para o fim das obras, a população do Cantá contará com um moderno prédio da Defensoria Pública. A cerimônia ocorrida nesta semana, que deu início às obras, contou com a presença de várias autoridades, moradores e representantes da sociedade. O defensor público geral, Oleno Matos, destacou a importância da persistência e cooperação para a realização dessa instalação. Cantá será o primeiro município com prédio defensorial sem comarca do Poder Judiciário. Eu quero agradecer muito ao Conselho Tutelar do Cantá, na pessoa da conselheira Lili e da ex-conselheira Esther, que hoje é servidora da Defensoria, por tudo o que elas puderam proporcionar a essa comunidade e ao desejo da gente fazer melhor, né, Lili? A gente sonhou, vocês sonharam, e hoje a gente está aqui para entender e perceber que esse sonho vai virar realidade. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte do sonho de todos vocês e agradecer as atuais conselheiras e conselheiros. São de fundamental importância para a gestão municipal, para a vereança. Vocês é que estão em loco, presenciando, sofrendo, percebendo e defendendo os interesses das nossas crianças e das famílias. Para que exista uma comarca do Poder Judiciário, é preciso preencher alguns requisitos. Segundo o defensor-geral, Cantá possui todos. Aqui tem todos os elementos necessários, prefeito. Nós fizemos um amplo estudo, todos os elementos necessários para que nenhuma autoridade do Estado diga que não há necessidade da criação do comarca do Cantá. Há necessidade e essa necessidade é premente.
é urgente e quero que todos nós lutemos para que isso aconteça. O vereador do Cantá, Parima Veras, homenageando sua mãe, Leni Rodrigues, ressaltou o papel dela na conquista desse avanço, essencial para a construção da sede com infraestrutura moderna e acessível. Que mais um dia ela vai estar 100% com a gente, né, prestando o serviço que ela também presta na Defensoria Pública e como professora. E Parima eu conheço de criança, né? Eu ia para a casa do Parima estudar com a mãe dele, com o pai dele, com o Parima pai, e ele era bem pequenininho, né? E aí os meninos se recolhiam ao quarto cedo e a gente ficava até tarde da noite estudando no início do curso de Direito. Ítalo Vogel, muito obrigado pela presença, né, aqui representando toda a Câmara, que a gente também tem muitos amigos dentro da Câmara e ficamos felizes com a sua presença. O prefeito André Castro sublinhou os benefícios econômicos para Cantá, incluindo geração de emprego e melhoria no atendimento à população. Eu fazia uma palestra, o comandante fazia outra, o Conselho Tutelar, cada um ali 20 minutos para os pais e alunos. Foi muito importante esse momento que a gente viveu em 2013, porque a gente sentia na comunidade a necessidade dessa presença, né, das instituições, mas ao mesmo tempo a felicidade de eles estarem sendo contemplados com esse momento, né? Então a gente chamava a atenção dos pais, chamava a atenção das crianças e conseguia melhorar a vida das pessoas, porque a gente não se ausentava da comunidade. A unidade terá uma estrutura moderna e acessível, incluindo piso tátil, banheiros adaptados com alarme audiovisual, sinalização em braille e gabinetes de atendimento. O investimento é de mais de R$396 mil, proveniente de emenda parlamentar da ex-deputada Leni Rodrigues. Os 21 dias de ativismo pelo fim do racismo foi destaque no podcast A História Contada por Nós. E na minha companhia, eu tenho a honra de receber hoje a professora Antônia Pedrosa. Antônia, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse momento. E é sempre um prazer estar em sua companhia, Rafa. A História Contada por Nós tem uma bonita, né, história, onde ainda na pandemia foi necessário fazer algo que discutisse, que debatesse esses temas aqui na nossa sociedade. E naquela ocasião foram vários quadros, vários encontros. E eu fico muito feliz que dessa sementinha já germinou e os frutos agora, né, está acontecendo em forma, né, desse quadro aqui, né, dessa parceria. E assim, são temas importantíssimos que ao longo do ano será comentado, será discutido e debatido, porque de fato nós precisamos demais, né, dessa pauta, desse debate e de sermos uma sociedade antirracista com ações, com atitudes. Então, normalmente os movimentos, né, sociais organizados é que puxam essa pauta e vão dialogar também com o poder público. Porque dentro das estruturas, né, institucionais, esse tema também tem que ser conversado, tem que ser dialogado, e é quando, de fato, aparecem algumas políticas públicas, né, apresentadas a nível de ministério, de secretarias, e é importante falar, né, como diz a Nilma Lino, a importância do movimento negro educador, porque dentro desse prisma traz-se o debate e as reivindicações desses movimentos para o poder público institucional. Então, são várias ações que acontecem ao longo desses 21 dias, porque é uma data também internacional, não é apenas uma data nacional. E aí, mais um momento, um período onde a gente tem a possibilidade, a oportunidade de dizer o que está sendo feito para, de fato, eliminar a discriminação racial da nossa sociedade. Perfeito. E eu acho interessante e importante a atuação dos movimentos sociais na busca e garantia dos direitos. Por exemplo, antes de começar o programa, estava rolando aqui uma conversa de bastidor, junto com a Antônia Pedrosa, e nós estávamos falando do 13 de maio, que é dito como o dia da abolição
da escravatura. Porém, os movimentos sociais eles se reuniram e, através de um diálogo que desconsidera que de fato houve uma abolição pela falta de políticas públicas para a população negra, eles desconsideram o 13 de maio como abolição da escravatura e tem uma outra data que eu acho que é de combate ao racismo, mas é uma data para lembrar ainda os dilemas que a população preta ainda passa pelas questões raciais. E o movimento negro unificado, ele também é um exemplo de... É porque a Antônia, ela faz parte do movimento negro unificado, né? E ele, no nosso país, ele é um exemplo de movimento que faz a diferença dentro da pauta racial. Por exemplo, a consciência negra, o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, só existe por causa do movimento negro unificado. E é muito importante, Antônia, eu gostaria que você fizesse uma observação sobre esse diálogo dos movimentos sociais, muitas vezes um diálogo com cobrança de fato, junto ao poder público pela garantia dos direitos. Então, Rafa, quando se fala, né, do 13 de maio, como você mencionou, e aí quando os movimentos dizem, olha, não foi benevolência, né? Já haviam revoltas no país por parte dessa população negra, e aí revolta da Chibata, várias outras revoltas, os quilombos, né, que se formavam e que já tomava aí uma proporção muito grande, porque justamente ninguém aceita de bom grado ser maltratado e sofrer violências, né? Como foi o caso da escravidão. E aí, por que eu falo que esse quadro ele é muito importante? Porque o que é uma sociedade sem o conhecimento a respeito da sua história? E a gente passou por um período muito grande de um currículo colonizado. E aí a gente vem trazendo, então, essa discussão do currículo decolonial. E aí não é apenas o currículo escolar que tem que ser decolonizado, né? As mentes também precisam ouvir o outro lado da história. O Zumbi, ele era um subversivo ou ele foi um herói, né? Aí vai depender do olhar. Para muitos ele foi um herói, porque ele salvou muitas pessoas de estarem naquele regime de escravidão. Sim. Né? Para outros historiadores que o colocavam, ele foi ali uma pessoa que era subversivo, digamos assim, era um revoltado, né? Então, por isso que a gente fala da importância, né, desse debate e do olhar também que tem essa população negra e a importância de contarmos também essa história, porque aí a população vai realmente, de fato, conhecer o que aconteceu ao longo desse período, né, de mais de 500 anos no Brasil, quando chegaram aqui os portugueses, que já haviam os habitantes nativos, que eram os indígenas, e quando os negros foram trazidos para o Brasil para serem escravos, né? Não é pessoas escravas, mas eles foram colocados num regime escravocrata, porque não tinha escolhas. E aí o colonizador também, ele é muito esperto, porque a África tem mais de 50 países. Então, tem isso também que as pessoas confundem aqui no Brasil. Acha que a África é apenas um país. Né? A África é um continente com 54 países, salvo engano. E aí tem vários dialetos, ou seja, culturas e realmente línguas diversas, né? E essas pessoas eram já, nessa travessia, nessa vinda, já as famílias já eram separadas, ou seja, você que era de um país colocava com outra pessoa de outro país que não iam se entender. Então, é aquela coisa, você separa para poder, né, dominar muito melhor. Então, essas histórias, nós precisamos nos apropriar para que a gente vá, de fato, compreendendo a situação hoje atual. E aí,
depois do 13 de maio, o que acontece? Tem toda uma estrutura institucional colocada em prática para fazer o branqueamento da sociedade brasileira. Né? A gente tem a história do povo brasileiro, Darcy Ribeiro traz essas histórias, tem outros escritores também, e aí é quando traz-se pessoas de outros países, como países da Itália. O país da Itália, não, essa é boa, né? A Itália é um país. Como países como a Itália, né? A Alemanha, enfim, europeus, pessoas de pele branca, para poder fazer esse branqueamento no nosso país. E os negros? O Brasil é a maior população de negros fora da África. Ou seja, foi um dos países que mais fizeram o tráfico, né? Sim, um de dos últimos a abolir, né? Um dos últimos a abolir e um dos que mais trouxeram pessoas negras para cá para submeterem ao regime de escravidão. Então, voltando a essa data do 13 de maio, por que a gente não reconhece? Porque foi um ato que já havia também uma cobrança internacional muito grande para que casos de tráfico de pessoas fossem, de fato, extirpados. E aí não foi por benevolência, foi por pressão. Né? Se você continuar traficando pessoas, não vamos comprar a sua mercadoria. Então, é mais ou menos isso. E aí acontece, então, essa abolição, que eu coloco entre aspas, mas sem uma política de Estado que colocassem essas pessoas na condição de seres humanos, né? De trabalhadores que pudessem ter um pedaço de terra, que pudessem ter direito à educação formal. Ou seja, isso não lhes foi garantido. Sim, e Antônia, enquanto você falava, eu estava pensando no apagamento da história, né? Você bem pontuou algo que eu nunca tinha percebido. Por isso que é bom a gente dialogar, apesar de ser uma estudiosa da história, da negritude, sobre esse momento de separação das famílias e da forma bruta do apagamento. O apagamento vem também através da miscigenação. E eu percebo a importância de nós termos esse espaço, a história contada por nós. Porque tem algo que me marca muito na minha trajetória. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis é a cidade imperial que teve todos os encargos desse período do Brasil. E, consequentemente, a história contada lá é uma história altamente eurocêntrica. E eu sou uma descendente quilombola. E eu lembro que ali no meu ensino fundamental, antes de chegar ali no ensino médio, eu morria de vergonha de ser uma descendente quilombola. Pelo fato de ter, ao longo da minha vida toda, ao longo da escola, ter aprendido que os negros eles eram açoitados, eles eram escravos, que as minhas características remetiam a este povo. E eu só fui gerar consciência da importância da minha negritude enquanto mulher negra quando eu cheguei na faculdade, quando eu vim para Roraima. Eu tive que chegar tão longe, e aí eu fico pensando, nossa, quantas meninas que crescem não amando seus traços, não amando o seu cabelo, não amando a sua cor, por causa dessa educação eurocêntrica que elas recebem. E você, no início aqui do nosso programa, falou um pouquinho sobre o que é a história contada por nós. E eu não poderia deixar também esse momento de exaltar a Antônia, gente, porque vocês ainda não sabem, mas vão saber agora, que a Antônia é a idealizadora desse projeto, que surgiu ao longo da pandemia e que foi um espaço que eu tive a oportunidade de estar ao lado dela, em que nós propiciávamos, de certa forma, esses debates sobre igualdade racial. Antes de eu pensar em ser uma coordenadora, nós já falávamos sobre a política de promoção da igualdade racial, sobre o conselho, nós falávamos sobre cotas raciais e outros temas importantes. Porque tem algo que eu e a Antônia nós temos em comum,
quando tem alguma data específica, como 13 de maio, como 20 de novembro, as mídias tradicionais, elas nos procuram. A gente tem que montar até a agenda, né? De tanta entrevista que nós concedemos. Mas nós somos pretas, mulheres pretas, ao longo do ano todo. E é mais do que importante ter um espaço como este para que a gente possa falar não apenas sobre a negritude, mas também de outros temas que são pertinentes à negritude, como saúde, que a Silvana vai abordar bastante, educação, gênero, entre outros temas, políticas públicas, que nós vamos poder falar. E o que eu acho interessante, Antônia, já vou passar a bola para ti, Fica à vontade. é que esse projeto surgiu na pandemia. E a pandemia ela veio como uma borracha, mas uma borracha para apagar aquela cegueira que nós tínhamos a respeito das desigualdades sociais. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de também trabalhar em um projeto social, no qual nós ajudávamos mulheres que eram chefes de família e tiveram a sua renda afetada pelas medidas de contingenciamento. Então, na pandemia, foi possível visualizar aquela figura que o Brasil, nessa ideologia de que nós somos um país democrático e igualitário, tentava esconder do patrão e da empregada doméstica. Ficou bem visível mesmo essas diferenças sociais. O pobre que pegava a Covid por estar trabalhando ali na casa do seu patrão, subia o morro, não tinha como pagar, acho que é um Albert Einstein, né? Que é um grande hospital. E as famílias e famílias foram dizimadas. Eu tive a oportunidade de acompanhar. E a Antônia também bem falou aqui a respeito das desigualdades que vigoram até os dias atuais e que se torna mais do que necessário trabalhar uns 21 dias de combate à discriminação racial, aquele famoso racismo velado, mas que quando ele quer, ele se escancara, né, Antônia? E, infelizmente, é visível, é visível. Então, a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa ter essa sociedade muito bem escurecida de informações, assim que a gente fala no movimento, né? O linguajar ainda é muito... A gente sabe que tem, né? É permeado de questões muito... que envolvem essas questões racistas. Então, no movimento, a gente costuma evidenciar essas palavras. Então, a gente precisa dialogar muito mais e, juntos, a sociedade, fazer esse pacto contra o racismo. E aí nós vamos ter uma sociedade com muitas maravilhas, né? E que, de fato, como você falou bem aqui no início, uma sociedade que não só combate o racismo, mas que seja antirracista, que eu acho que é fundamental. Antônia, como... Mais uma conversa de bastidores, gente, eu tô revelando tudo. Ai, como eu sou linguaruda. Nós estávamos falando como 30 minutos pode ser pouco ou pode ser muito, mas nesse diálogo contigo eu vi que é muito pouco, porque é muita coisa que tem para extrair, que você pode contribuir, que você pode informar, mas 30 minutos ainda é muito pouco e nós chegamos aos 30 minutos do nosso programa e eu só tenho que te agradecer pela sua presença hoje, por contar um pouco da sua história e contar um pouco da história dos 21 dias de ativismo pelo combate ao racismo no caso, também apresentar ao pessoal que está nos acompanhando em alguma plataforma aí da Defensoria Pública do Estado, a Antônia Pedrosa, porque esses 2 primeiros programas foram para apresentar as mulheres maravilhosas que estarão levando esse projeto, que na verdade nós estaremos levando esse projeto para vocês de suma importância. Então, Antônia, considerações finais para você nesse momento, para a gente já dizer tchau aí ao nosso ouvinte, ao telespectador. Então, realmente agradecer esse espaço, dizer que é um tema que a nossa sociedade aqui vinha carente, né? Não tinha, né? Não tinha. Só então, da gente. Agradecer demais à Defensoria Pública, né, por ter essa sensibilidade em relação a esse tema
E dizer, Rafa, que para mim é um prazer muito grande estar com você nesse projeto e com a Silvana. Sim. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir bastante com esse debate, com qualidade, com informações fidedignas. E esse é o nosso intuito, né? Contribuir para que uma sociedade, de fato, elimine o racismo das nossas vidas. Antônia, muito obrigada, que assim seja. É uma honra enorme estar com você em mais uma caminhada da vida. Gente, conheço a Antônia há muitos anos, mas não pode nem botar muitos anos, porque olha só o nosso rostinho, gente. Não tem nem como dizer que são muitos anos. Mas eu acompanho a Antônia. Ela é uma inspiração na minha vida, é uma mulher que eu admiro muito mesmo. E acho que foi um dos pontapés iniciais nessa minha caminhada de combate ao racismo, porque eu aprendo e aprendi muito contigo. Um prazer, Antônia. Muito obrigada e seja bem-vinda. Se eu posso dizer seja bem-vinda, né? Que a história contada por nós também é você. E para você que nos acompanhou aqui no nosso programa, é importante lembrar que a história contada por nós aqui na Rádio Defensoria é uma iniciativa do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, do Movimento Negro Unificado e da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. O nosso tema de hoje foi os 21 dias de ativismo contra o racismo. A nossa terceira edição da audiosérie Retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial, aqui na Web Rádio Defensoria. Você acabou de ouvir o que foi destaque em março. Até mais!